E o assunto agora aqui na CBN é economia, já que o mercado financeiro vem tendo uma importância cada vez maior dentro desse cenário. Não é mais uma mera intermediação entre depósitos e investimentos. O mercado financeiro hoje tem um papel importante na determinação de níveis de crescimento e até mesmo na composição da renda. Esse é um dos assuntos em destaque agora aqui na CBN. Eu converso com a Cláudia Códia, que é doutora em História Econômica e autora do livro O Mundo em Crise. Professora, muito obrigado por atender ao convite da CBN. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. É uma satisfação tê-la aqui. Uma professora Cláudia é uma professora muito experiente nessa área, é formada pela Fundação Getúlio Vargas, doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo e possui mais de 20 anos de atividade profissional na gestão de investimentos no mercado brasileiro e internacional. Professora, como é que surgiu então a ideia de abordar esse tema, inclusive um período específico, né, de 1970 a 2000, né? Na realidade, o período ele só existe ele foi tratado porque nesse período é que houve algumas mudanças importantes que explicam um pouco a situação econômica que nós vivemos agora. De 1970 a 2000, houve série de transformações, sejam tecnológicas, sejam econômicas, de perfil econômico, que permitiram o que a gente chama de agigantamento do mercado financeiro. Esse agigantamento ele não precisa ser tomado ou entendido como perverso. Hoje o mercado financeiro ele é importante na composição do PIB dos estados, ele é importante para o crescimento das empresas e ele é importante na composição, às vezes, da renda, que por vezes não vem por inteiro do trabalho. O crédito, a renda que vem do mercado financeiro é fundamental para a economia contemporânea. O que nós estamos assistindo, que é esse mundo de endividados, muitos países endividados, empresas que captam no mercado e pessoas também ávidas por crédito, o que nós precisamos é controle sobre isso, é regulamentação e limite. Mas não que isso seja alguma coisa reversível, é uma modernização, é uma coisa da economia contemporânea. Portanto, o que nós queremos chamar a atenção é que assim, o mercado financeiro ele tomou uma proporção maior, uma importância maior na economia mundial, e o que nós estamos vivendo é um ciclo econômico diferente em que agora a gente tenta determinar os limites do mercado financeiro, os limites saudáveis para que o mercado financeiro não seja só um intermediador entre depósitos e investimentos, como o Keynes falava, mas sim contribuir para o crescimento dos países, das empresas e para o bem-estar do povo em geral, da população. Ela falou, no Keynes, é o economista inglês John Maynard Keynes, que é autor de um clássico nessa área, que é a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. É isso mesmo, professora? Perfeito, você foi preciso. O Keynes, que tanto continua sendo muito falado, ele dizia que o mercado financeiro é o órgão de intermediação entre depósitos e investimentos. Hoje, na economia contemporânea, os neo-keynesianos, o que a gente trata nesse sentido? É que o mercado financeiro ele tem um papel mais importante. Um papel não só de intermediação, mas de composição da renda, de composição do crescimento orgânico das empresas e de composição também, de ajuda na composição do crescimento do Estado. O que existe é uma certa crítica com relação ao mercado financeiro, como se ele fosse perverso, como se ele estivesse ali sempre para levar o Estado à bancarrota, as empresas a uma situação de endividamento excessivo e as pessoas a uma situação de crédito e inadimplência. Na realidade, essa falta de limite é que precisa ser estabelecida. Mas não que o mercado financeiro a gente possa reverter essa situação. Hoje a renda do trabalho, o trabalho hoje tem uma outra conformidade. Quando a gente escuta aí uma crítica, muitos economistas dizendo às pessoas, olha, não comprem a crédito, na realidade deve-se dizer assim, vamos lutar pela educação financeira, vamos entender o que é o crédito, vamos entender até onde eu posso tomar o crédito, porque todo mundo tem direito de compor a renda do trabalho com alguma coisa que lhe dê bem-estar, como a compra de uma geladeira, do fogão, da cama do filho, da escola. Ou seja, as pessoas de classe menos privilegiadas, elas vão ao crédito, elas precisam do crédito,
porque isso lhe dá acesso a coisas justas, como carro, casa, televisão, tudo que todo mundo tem direito e quer ter, né? Eu estou conversando aqui na CBN com a Cláudia Códia, que é doutora em História Econômica e autora do livro O Mundo em Crise, que está saindo pela editora Almedina. Professora Cláudia, em 1944 foi adotado um sistema de gerenciamento econômico internacional, dentro dos chamados Acordos de Bretton Woods, que deram origem ao GATT, o Acordo de Tarifas e Comércio, que mais tarde foi transformado em OMC, a Organização Mundial do Comércio, e também, a partir daquele encontro, foram estabelecidas as bases do Fundo Monetário Internacional. É realmente um momento importante, um momento histórico, mas você não acha que precisa mudar muita coisa, por exemplo, no FMI, essa estrutura do FMI, não está na hora de mudar, já passou da hora de mudar? Você foi sucinto e bastante preciso na sua colocação. Bretton Woods, na realidade, em 1971, Nixon fez uma mudança aí nesse pacto, mas sendo objetiva, falando com relação ao FMI, a gente se pergunta, em meio a essa crise que os países centrais estão vivendo, onde que está o G7, onde que está o FMI, onde que estão esses organismos internacionais, de que forma eles podem atuar, onde que eles estão atuando de forma produtiva, né? O FMI, ele tem um papel de impor uma austeridade fiscal. Só que essa austeridade fiscal, ela tem limites. Os limites são a capacidade da sociedade de suportar uma austeridade, como, por exemplo, a Grécia. Então, a gente tem muita preocupação de que a austeridade excessiva gere movimentos sociais fora do controle, especialmente na Europa. O papel, qualquer economista recém-formado de uma faculdade sabe que países que estão numa situação difícil, uma situação de endividamento difícil, precisam duas coisas: renegociar a dívida, reescalonar essa dívida e promover o crescimento, ou seja, criar condições de pagar essa dívida e renegociar a dívida num prazo adequado. O que o FMI vem é para impor a austeridade. Essa austeridade pode ser imposta até onde a sociedade suporte. A sociedade grega, por exemplo, que a gente está escutando muito, ela vem reagindo contra a tamanha austeridade, e outras sociedades, também europeias especialmente, vão reagir se medidas como as que têm sido propostas pelo FMI forem adiante. Em momentos de crise, de mudança de ciclo econômico como nós estamos vivendo, é preciso ter cuidado com essa austeridade que você está falando. E, fundamentalmente, respondendo à tua pergunta, o FMI já tinha que ter mudado de papel há muito tempo. Não tem um papel tão policialesco, mas sim um papel de conseguir promover o controle fiscal, mas também incentivar, ajudar o crescimento econômico dos países em crise. Professora Cláudia, dentro desse livro O Mundo em Crise, a senhora aborda também o período de 1970, a década de 70. Foi um período marcado por guerras, também recessão, e também surgiu nesse período, surgiram, aliás, 2 choques do petróleo, por causa da guerra do Yom Kippur, né, em 1973, e ainda havia toda uma repercussão ainda da Guerra dos 6 Dias de 1967. O mercado de petróleo deu um nó, o Brasil também sofreu as consequências. Enfim, qual a análise que a senhora faz desse período que pegou o Brasil justamente numa determinada época em que era chamada época de ouro, o grande crescimento, o chamado milagre econômico aqui no Brasil? Perfeito. A gente está em 1971, quer dizer, pegar esse período de 70 a 2000, esses 30 últimos anos do século passado, é importante para a gente entender o momento econômico. Em 1971, Nixon, ele quebra o Tratado de Bretton Woods e quebra a paridade do ouro e tal, e instaura uma outra dinâmica cambial. Isso marca o início de uma mudança completa na economia. E com relação a esses últimos 30 anos do século passado, nós tivemos inúmeros problemas no Oriente Médio. E nós estamos vendo esses problemas novamente hoje.
todos esses problemas que nós tivemos no Oriente Médio no final do século passado, que nós temos absoluta certeza é que eles não estão associados à depressão econômica, mas eles estão associados a problemas inflacionários. Né? Por isso que hoje a gente tem uma preocupação muito grande. O ano passado, 14 países do Oriente Médio tiveram em conflito. Qualquer problema maior no Oriente Médio, problemas definitivos, podem gerar consequências em termos de custo e preço e inflação sérios para todos os países. O final do século passado, como você bem disse, nós tivemos inúmeros problemas no Oriente Médio, alguns intermediados pelos Estados Unidos, alguns controlados pelos Estados Unidos. O que nós estamos vendo agora é os Estados Unidos saindo desse cenário. Vamos ver como é que esse pedaço do mundo se comporta. O fato é que eu acho que as pessoas estão subestimando os problemas no Oriente Médio. Aquilo, para mim, me parece uma bomba relógio prestes a explodir e cujas consequências podem ser seríssimas. Professora Cláudia, qual a avaliação que a senhora faz hoje da situação econômica do Brasil em relação a essa crise internacional? Eu acho que a crise internacional ela tem sido usada um pouco para justificar no Brasil os governantes brasileiros e representantes, ministros têm falado muito da crise internacional, justificando alguns movimentos aqui internos em função da crise internacional. Uma coisa é o que está acontecendo lá fora e a gente precisa avaliar exatamente os reflexos aqui dentro, que não são tão expressivos assim. Podem vir a ser, mas até agora não foram tão expressivos a ponto de justificar tantas desculpas, tantas justificativas por parte do governo. O governo atual do Brasil ele tem um viés mais intervencionista, até por questões de histórico, ideológico, ele é mais intervencionista, ele é mais participativo sobre a economia. Diminuir a taxa de juros em função da crise internacional me parece que não cabe. O que cabe é diminuir os juros para uma melhor, em função de uma melhor engenharia da dívida brasileira. Né? Você só cai a taxa, você não desce a taxa de juros e permite o crescimento econômico de empresas e alavanca o consumo simplesmente porque existe uma dívida internacional. Você deve fazer isso, como todos os economistas sabem, em função de uma reengenharia da dívida interna que permite que a taxa de juros caia. Na medida em que a dívida brasileira é muito indexada, ou pelo menos cerca de 20% dela é indexada à Selic, você tem que tomar cuidado quando você diminui a taxa de juros, porque você está perdendo poder de refinanciamento dessa dívida. Então, a gente não pode ter essa pregação do apocalipse. Nós estamos em um caos, existe uma crise lá fora e, portanto, aqui no Brasil nós temos que... Isso não pode ser uma desculpa. Nós temos que cuidar da nossa economia, os reflexos do que vem acontecendo lá fora até agora não bater, tanto que o Brasil vem sendo comentado e falado e vem crescendo, menos do que poderia, mas vem crescendo bem. Então, a crise internacional ainda não pode ser chamada da causa de tudo aqui no Brasil, em absoluto. O que nós temos, e isso o governo tem absoluta razão, é um problema cambial, e é um problema mundial. Né? A gente tem realmente uma guerra cambial, como o Manteiga colocou muito bem. Professora Cláudia, quando se fala muito em globalização, as pessoas já pensam logo na década de 1990, mas é verdade, problemas relacionados à globalização estão muito antes desse tempo. Por exemplo, quando os turcos cortaram a rota de Roma para Constantinopla, já surgiu ali um problema no comércio internacional e acabou mais tarde dando origem às grandes navegações. O mundo está sempre em crise, professora? Não, o mundo não está sempre em crise. Eu sou muito otimista. Como a vida de cada um, a gente tem ciclos, a gente tem o que a gente chama de turn points, a gente tem ciclos econômicos, nós tivemos a era do ouro, uma era muito boa a partir do momento do pós-guerra, onde a indústria cresceu, as pessoas ganharam renda, essa era se esgotou de uma certa forma, a gente está começando uma outra era, uma era de muita tecnologia, de muita velocidade da informação. Essa velocidade da informação permitiu
o mercado financeiro se tornasse mais complexo, mais ágil e tivesse muitas alternativas. A gente tem muitas alternativas hoje. O que nós estamos vivendo é um momento de virada para um novo ciclo econômico. Isso é muito saudável e muito interessante, né? Nós não estamos sempre em crise, nós não estamos sempre fadados a crises. Existem crises, óbvio, ao longo todo momento tem algumas crises esporádicas, mas especificamente o que nós estamos vivendo agora nesse início de século, e parece que é uma saga de inícios de século, né, se nós observarmos o século passado, é uma mudança no ciclo econômico, né? Nós esgotamos uma era, a era do pós-guerra, a era industrial, a era de ouro, e nós estamos entrando num novo ciclo, onde, por exemplo, o trabalho ele tem uma nova configuração. A gente pode dizer que o trabalho, por exemplo, ele que era estável, que ele era remunerado, que tinha certas garantias, hoje o mercado ele parece mais um título financeiro. Ele é volátil, ele às vezes é fragmentado, ele é inconstante, ele é precificado diariamente ou mensalmente conforme o serviço, conforme se presta o serviço. Então até o mercado de trabalho está se adaptando a uma nova realidade. É muito rico isso. É só uma virada de ciclo econômico, mas não é o caos. Professora, muito obrigado pela participação aqui no CBN. Espero contar com a senhora em outra ocasião. Parabéns pelo livro. Sempre, muito obrigado, e sempre que preciso eu estou à disposição. Conversei com a Cláudia Coddia, doutora em História Econômica, autora do livro Mundo em Crise, que está saindo pela editora Almedina.